Fala, time! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui do evento Conecta, uma parceria entre o Ponto de Virada, o Estúdio Fala E e também o Conecta Festival. Hoje, vocês devem estar se estranhando aqui, vendo esse lindo rapaz aqui, ó. Olha a elegância desse cara, velho. Lindo fica por tua conta, agora elegante é por minha conta, isso com certeza. Ramon Leandro. Tamo junto, com certeza. É um prazer estar hoje com vocês e contigo, né? A segunda vez. É a segunda vez. Dizem que a primeira é boa, mas a segunda é muito melhor. Muito mais. E hoje eu tenho a honra, que é um prazer estar contigo, mas eu tenho a honra de estarmos entrevistando um cara que eu vou te passar aqui, ó. Eu tive que anotar. Eu quero um negócio formal. Manda. Vamos lá, pra mim. pessoal. Anota aí. Ele é estrategista de neurocomunicação. Ele é TEDx speaker. Com mais de duas décadas, aí coloca a idade acima. Mas vamos lá, ele começou com 5 anos. Criador do método PPE, ele transforma executivos, C-levels, profissionais liberais premium, celebridades, marcas em comunicadores de influência e notoriedade. Assim, ó, com um currículo desse. Tá bom pra vocês? Tá bom pra vocês? E ele é Ricardo Voz. Olha aí, ó. Muito obrigado, vossas senhorias. É um prazer. Obrigado por isso. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Pô, eu que agradeço. E sabe uma coisa que eu mais gostei? Esse lance do ponto de inflexão, ponto da flexão, ponto da virada, ponto da mudança, ponto... É muito legal, porque quando a gente fala de comunicação, um detalhe muito simplório na relação comunicacional é quando nós fazemos uma coisa. É quando um detalhe pode mudar tudo. E essa é uma ação que eu gosto muito. Então, estou aqui para servir, para contribuir o que eu puder. Por favor, explorem, aproveitem. Ó, então, a gente já te conhece, mas para a galerinha de casa que ainda não conhece o Ricardo Voz, pode se apresentar, meu amigo. Uma das coisas que eu faço e fiz durante muito tempo, porque a gente sabe disso, mas eu fui locutor publicitário, fui locutor de rádio e publicitário. Aí me aposentei com mais de 41 mil comerciais em rede nacional. Fiz várias coisas, depois fui para a relação de dar aula, tanto de locução quanto jornalismo. E aí o Ricardo Voz começa a ir para uma outra linha. Lá no final de 2012, andava eu, Conrado, depois veio o Érico, marketing digital, aquela coisa toda. Começo a falar sobre comunicação digital também e a relação de fazer cursos, estruturas comunicacionais. Desde então, hoje eu treino relacionado à comunicação, estratégia de comunicação assertiva, além da retórica, a oratória, muitas celebridades. Então, por isso que muita gente brinca, fala, mentor de celebridades, porque são várias celebridades, mas grandes líderes, marcas e também executivos, atletas. Então, tem um papel muito interessante comunicacional e também muitas pessoas que as pessoas não conhecem, meio anônimas, mas que têm uma influência absurda no mercado e fazem um negócio muito legal acontecer. Meu papel é esse, treinar pessoas a se comunicarem melhor. Tá, e me diz uma coisa, eu sou um cara curioso, tô chegando agora aqui, eu queria entender. Quando você fala celebridade, você fala de quem, por exemplo? Por exemplo, nós temos o que vai estar aqui amanhã, Fernando Scherer. Gente boníssima, gente maravilhoso, boníssima. Meu irmão, Xuxa, meu querido. Cléo Pires, Geraldo Rufino, meu querido irmão. Por exemplo, é que são muitas pessoas, eu esqueço, sabia? Negrali, nós temos, poxa, o Marcelo Germano vai estar aqui também. Amanhã tá aqui. Amanhã também, quem mais? É que tem muita gente, de verdade, é muita gente que eu não lembro os nomes. E aí fica na minha cabeça, eu fico tentando lembrar. Aí eu falo assim, pô, e quem mais? Aí eu falo, aí fulano de tal também. Aí vai funcionando. Nossa, nome gigante, como é que não aí citou? Acontece, Zé Boa, Roberto, esqueci do Zé. Nossa, Seleção brasileira. Um que te citou O Guto Galamba. Citou esses dias no também, podcast. Guto Galamba, quem mais? Tá vendo? Esqueci até do Guto, pra você ter uma ideia. Cara, são muitas pessoas. Eu realmente peço perdão para todos eles, porque... Não, já deu para entender já. Eu tenho uma dislexia nível 39, então isso me ajuda a esquecer Mas, algumas Brunão, coisas. eu tenho certeza, principalmente para quem é daqui, já conhecia o Ricardo Voz. Deus Não, do céu. eu tenho que dizer, porque assim, ó, nós já conhecíamos a voz do Ricardo Voz antes de conhecer o Ricardo. É muito engraçado, cara. É porque até então me falaram, não, vai vir o Ricardo Voz, vai vir o Ricardo Voz. Aí quando ele sentou aqui e começou a falar no microfone, eu falei, cara, a tonalidade, o jeito... Tá, agora eu tô entendendo, cara. Tá, É familiar. A cremosidade, a cremosidade. Mas é o nome. E sabe o que é interessante? Estávamos eu, Ramon, Lucas,
tinha uma galera, nós estávamos... Lipeto. Tinha uma turma. Tinha uma turma. Esqueci o nome de todo mundo, me perdoa. Tá vendo? Eu esqueço. Mas estávamos ali e tal, tomando um café. E aí fala, cara, voz que você fez e tal. Aí, tipo, os mais famosos. Aí tá lá, tipo, no Net Deal, sabe? Sabe essa coisa? Tipo, no Discover, sabe? No Discover Channel. Sabe? Ou tipo, no Cartoon Network não pega a Hora da Aventura no Cartoon. Sabe? Tipo, tá brincando. sabe aquela coisa, tipo, Detetive da História, sexta, às 21 horas, por History. Sabe essas coisas? Ou, por exemplo, Rexona Man, não te abandona. Sabe essas coisas? Versão brasileira. Versão brasileira Alamo. Aí não tem que não E aí você tá lá fazendo, aí tipo, mas não deram moral. Ninguém me deu moral. Aí de repente, não, o que mais você fez? Aí eu falei assim, cara, aqui na região. Aí eu fiz ninguém venderá ovos de Páscoas mais baratos que o Imperatriz. Palavra de honra. A turma foi o êxtase. Eu não acredito, cara. Porque é local, né? Quem estiver escutando em outro lugar não vai entender, mas é porque é um negócio local. E eu fiz isso durante muitos anos. E aí eu falei, eu fico perplexo, porque tipo, caramba, se eu soubesse que era só ter feito ninguém venderá ovos de Páscoa mais barato, já matava, já economizava, já talhava. Gravei muita coisa, fiz muita coisa. Passei por muitas emissoras de rádio, fiz algumas coisas de dublagem. Até gravei pro Wendel Bezerra, meu irmão Wendel Bezerra, que é o dublador do Goku, do Bob Esponja, né? É dono também lá, da Unidub, a maior produtora de dublagem hoje do país. E até gravei lá para ele lá, versão brasileira Unidub. Caramba, estávamos conversando sobre esse tipo de coisa, né? De comunicação, do quanto a voz é emprestada, o quanto, por exemplo, a gente escuta a voz de vários locutores, locutoras, atores, mas que estão naquela estrutura de uma dublagem que você não sabe quem é e tal, mas a gente conhece aquela voz e ela tem uma emoção. Mas a parte interessante é que a voz, por exemplo, ela gera uma emoção, mais do que as pessoas imaginam. Então, por exemplo, se eu chegar aqui e tirar o meu grave, por exemplo, deixar essa voz, vai passar uma imagem e uma situação, uma comunicação. Imagina que eu estou falando o seguinte, olha, você precisa fazer um investimento de 4,8 milhões de dólares nesse nosso investimento. Sim. É uma coisa. É uma coisa. Agora, você vai falar, uma das coisas que nós vamos fazer agora é investir esses 4,5 milhões de dólares se a gente quiser ter resultado. Sim. Uau. O jogo muda. Sim, faz outro. Muda demais. Então, assim, muda demais. Eu não tô falando que tem... É só um exemplo, obviamente. Não estou falando que tem que ser desse jeito. Eu já estava assinando o cheque aqui. Eu já estava assinando a caneta. Muito bom, muito bom. O detalhe, que nem estava hoje na palestra, mostrando a relação de tom de vozes, é saber como falar, onde falar. Eu brincava muito que falava assim, tipo, que não existe voz bonita. O que existe é uma voz bem colocada. Sempre falei isso a minha vida toda. Por quê? Porque muitas das vezes, os melhores comerciais que eu já gravei na minha vida não estavam associados a uma voz bonita. Olha uma coisa que me fez ter muito sucesso na locução. Muito sucesso e me faz ter muito sucesso também em outras áreas. Que agora inverte um pouquinho, mas toda vez que você consegue reconhecer aquela voz, por exemplo, imagina que eu fiz um comercial e você conseguiu reconhecer. Sei lá, eu gravei, por exemplo, aproveite novo Chevrolet por tanto e tanto e tanto, não perca, agora mesmo. E aí tá lá, chegou o novo Hyundai. Quer dizer, aí você fala assim, pô, cara, não notei que era a mesma pessoa. Cara, aí deu certo. Quando você não repara na minha voz, olha que loucura que eu tô pedindo. Quando você não repara na minha voz, mas presta atenção no comercial, quando você lembra do comercial, quando você lembra daquele momento, quando você vê aquela situação, o comercial funcionou. Então, meu trabalho é bom quando você não reconhece a minha voz. Caramba. Entendeu? Porque Diferente. Porque o objetivo é vender o produto. Isso. Então, por exemplo, hoje eu trabalho com as pessoas para se comunicarem melhor. Então, eu vou pegar uma pessoa que está ali, por exemplo, várias pessoas que hoje já treinei, que estava num ponto, foi para um outro ponto. E esses são pequenos detalhes comunicacionais que mudam toda a composição. Por exemplo, meu objetivo não é que aquela pessoa saia falando de mim. Meu objetivo é que ela melhore e você fala assim, cara, como tá diferente. Isso mostra que eu sou bom. Sim. Entende? Sim. É claro que é legal ter a notoriedade. Por exemplo, meus alunos falam de mim. Isso é muito bacana. Me divulgam, me indicam. Tem muita gente que me indica nos bastidores e assim o tempo todo. E é isso que é o legal. Sim. Então, na venda,
Porque eu falo de algumas coisas. Eu falo sempre de relacionamento, falo na mãozinha, assim mesmo. Sim. Relacionamento está nesse dedo, sabe por quê? É o nosso dedo mais sensível. E ele é o mais flexível. Relacionamento está aqui. Aqui, onde vai a aliança, está o desenvolvimento pessoal. Casamento não é a 2, é 1. Aí fala, como assim? Você tem que aprender a ceder tudo os seus desejos, tem que colocar os seus desejos, você tem que aprender a muita coisa sobre você, não sobre o outro. É mais isso. Quando você se conhece, tem uma frase que eu escrevi, primeiro você precisa saber quem você é para descobrir quem você pode ser. Então, por isso, desenvolvimento pessoal. Aqui o dedo maior da mão, ele é o dedo maior da mão, não é por acaso. Aqui está vendas e negociações. Se você não sabe vender, não sabe negociar, não vai dar bom. Dedo indicador é o dedo de apresentações. Não estou falando de palestra, estou falando de apresentação. Seja qual ela for. Seja, por exemplo, se apresentar para alguém, por exemplo, num romance, seja apresentar-se para alguém num emprego, seja apresentar-se para um público sobre um conteúdo. Apresentação. O último dedo é o polegar. Inclusive, tentar agora fechar negócio com você assim, ó, sem o polegar, não vai dar, né? Não vai. Agora, com o polegar a gente fecha a mão. Sim. Então, por isso o network está aqui. Tem que saber ter network. E não esse network faz junto, network... Estou falando de coisas profundas. O Ramon é muito bom nisso. O Ramon, por exemplo, nós estávamos no almoço e ele falou uma coisa para mim, ele estava falando de uma pessoa. E ele falou dessa pessoa e falava dessa pessoa. Qual que é o grande diferencial? Ele não estava me vendendo essa pessoa como uma moeda de troca, mas como um verdadeiro relacionamento. Sim. Então, aí muda um pouco. Isso é um network que eu conheço, de verdade. Faz muito bem isso, inclusive o senhor Ramon Leandro. Então, dentro desse contexto... Alguém tem um lenço? Segura a emoção. E eu fiquei com 2 metros de altura agora, tá? Ninguém segura esse neguinho. É isso aí. Mas tem um negócio que eu tenho também, é portar-se como tal. Sim. Porte-se como tal. Olha para você. Tudo que aconteceu com você. Tem uma coisa do sucesso que é básico. Qualquer pessoa que teve bilhões ou tem bilhões, chegou, que conseguiu qualquer coisa, ela tem que ter uma palavra no seu vocabulário. Não importa o nível dela, não importa o segmento dela, mas tem que ter resiliência. Sim. Por exemplo, será que você já teve resiliência? Olha o que aconteceu, por exemplo, como já foi me informado, que a gente estava conversando, as enchentes, por exemplo, os alagamentos. Você perdeu tudo. Sim. Entendeu? Esse foi um detalhe que a gente conversou aqui, galerinha, só para situar aqui, foi um detalhezinho que a gente conversou. Mas, por exemplo, eu empreendo desde os 14 anos, desde 2014, faz 11 anos. 11 anos, então, meu número de novo, meu número sempre aparecendo. É 11? É 11. Sempre aparece meu número pra tudo. Exato. Então, tipo assim, ó, quando você fala em resiliência, eu realmente olho com um olhar de, pô, cara, isso aí eu me identifico demais, sabe? Quantas vezes você já caiu? Nossa, que eu quebrei mesmo de ficar devendo ou quebrar de só não ter nada? É quando cair. É que não importa se é dinheiro, é quando você cai. Sim. Diversas. Eu sou muito amigo do Geraldo Rufino, nós somos irmãos. E tem uma coisa que eu aprendi com ele. Algumas eu aprendi com ele. Uma, que quando o seu problema é dinheiro, você não tem problema. Sim. Tá? Ah, mas você não sabe o que é dever. Então, o dinheiro não é difícil. O que é difícil é lidar com o sentimento daquele momento. Sim. Exatamente. Não é o dinheiro. O dinheiro não tem nada a ver com o negócio. É o sentimento. Um dia eu liguei pra ele e falei assim, fiz assim, fala, negão, tudo bem, cara, desculpa estar te ligando aí de última hora, mas não quero te atrapalhar aí, não quero te incomodar. Eu falei, não quero te incomodar. Ele, ô, meu irmão, ó, sei quem te falou que você tem esse poder, não. Eu falei, que poder? Você não tem o poder de me incomodar, não. Ninguém tem, só eu tenho. Caramba, olha a mentalidade. Então, assim, vamos pensar. Eu não tenho o poder de incomodá-lo, cara. E aí a gente fica falando, aquela pessoa me incomodou. Caramba, ela tem todo esse poder? Sim. Ela tem todo esse poder sobre você. Aí eu fico vendo, por exemplo, a política. Dá um exemplo de política, não importa qual lado. Aí, porque aquela política me gerou isso, aquela pessoa me gerou isso. Que raiva, que não sei o quê. Eu falo, pô, essas pessoas têm poder de mudar a seu estado de energia, de espírito. Não faz sentido. Não faz sentido. Eu estava tendo uma conversa com a Mão sobre esse tipo de coisa porque a gente precisa alinhar as expectativas comunicacionais internas. O que é comunicação? Comunicação é uma estrutura de dentro para fora. Principalmente, a parte mais difícil da comunicação é expressar aquilo que você sente sem ofender o outro. Sim.
A parte mais difícil da comunicação também está associada a eu te falar alguma coisa que, olha o que é difícil, que caracterize na sua vida, que beneficie a sua vida, que renove as suas energias sem perder a minha. E a gente não percebe. Tem uma coisa que é muito incrível. Eu assisti um filme, convido todo mundo a assistir. É um filme de animação, tem 30 minutos. Mas é o melhor filme que eu assisti na vida. Olha. Todo mundo que vai lá em casa assiste esse filme. Não importa a idade. Todo mundo. Eu faço todo mundo sentar. Minhas filhas já assistiram 300 vezes. Se chama O Menino, a Topeira, a Raposa e o Cavalo. Eu tinha lido o livro e aí teve esse curta. Esse filme é tão maravilhoso que pode preparar lenço para você. Mas se prepara, porque vai arrancar sua alma. É um filme de desenho que é bem Nossa, grosso, assim, o desenho, ele não é refinado, assim, não é um é desenho bem exato. grosso. Sei. Ele é maravilhoso. Tem uma parte muito interessante dele, que o menino tá lá falando com a raposa, não, com a topeira, e é dito uma coisa muito interessante, que assim, não há nada mais poderoso do que a gentileza. Caramba. Não há nada mais poderoso no mundo do que a gentileza. Forte demais, hein? Pare e pensa nisso por um instante. Tá? Ser gentil, você tem que ter muita coragem de ser gentil. Sim. Você tem que ter muita força para ser gentil. Você tem que ter muita moral para ser gentil. Muito. Você tem que estar. Porque ser gentil é ultrapassar todos os limites. Por exemplo, eu sou uma pessoa que adora constranger certas pessoas que precisam do constrangimento, mas com gentileza e amor. Sim. Tem uma outra coisa também que é muito legal da comunicação, que é muito bacana, que eu gosto muito de falar, que é sobre humildade. Um dia eu me perguntei assim, o que é ser humilde? E eu não consegui responder, porque tinha muitos adjetivos e tal. E eu falei assim, ser humilde, ser humilde. Aí eu pensei, o que é não ser humilde? E eu cheguei a uma definição. Você não é humilde, eu não sou humilde, você que está em casa não é humilde se você humilha alguém. Não interessa o que você fez, a vida que você tem, se você anda de chinelo ou o maior sapato mais caro do mundo. Se você humilha alguém, você não é humilde. Aí eu fiquei todo empoderado. Então eu sou um cara humilde. Aí uma coisa dentro de mim falou, você não é humilde. Eu falei, como não sou humilde? Eu sou humilde sim. Eu brigando comigo mesmo, eu sou humilde. Sim. Não, você não é humilde. Eu falei, por que não? Porque você se humilha. Então, a auto-humilhação é não ser humilde. Você pode ser humilde com todo mundo, gentil com todo mundo, mas se você gera auto-humilhação, você não é humilde. Então, não se coloque para baixo. Não se menospreze. Não se coloque numa situação onde você diga palavras ruins para você. Sim. Ah, mas isso é muito linha de coach, não sei o que. Não, não é. É uma coisa natural do mundo. Eu gosto muito de coisas antigas. Então eu estudo muitas coisas. Eu queria que tu entrasse naquela... Entra nesse caminho aqui só para eu entender melhor. Qual que é a ideia de constranger pessoas que precisam ser constrangidas? Maravilhoso. Entra nessa linha. É bacana essa linha, cara. Entra nessa linha, deixa eu entender. Eu vou te dizer, além disso, o que ele falou de humildade e de se humilhar, parece que nós aprendemos que ser humilde é nos colocar abaixo. Não. É você... Eu sempre tive essa percepção de que, não, para ser humilde, não. a gente tem que... Quem sou eu? Eu não sou ninguém. Não, Exato. Você é alguém. Cara, eu sou tão incrível que estou do seu lado. Caramba. Nossa, isso foi totalmente necessário, tá? Você é tão incrível. Com certeza, que eu tô do seu lado. você que está nos assistindo, isso é totalmente necessário, tanto para mim, quanto para o Bruno, quanto para qualquer um que está assistindo, porque é o que eu acho que o ser humano, pelo menos nós brasileiros, né, a nossa cultura é assim, nós temos duas síndromes. Vira-lata e do impostor. Exato. Duas síndromes maravilhosas que nós temos. E o maravilhoso agora foi sarcástico. Mas voltando na relação e que pega o gancho, o que é constrangimento? O que é constranger com amor e com gentileza? Vamos supor que você chega para mim, a gente se incomoda com coisas inexistentes, tá? Então, normalmente, muitas das coisas que é falado a gente não percebe, a gente fica com raiva e depois fala, não faz muito sentido. Outro ponto, o constrangimento está associado a um ponto específico de um acontecimento. Vou dar um exemplo para entender claramente. Não é o que acontece que nos deixa mal.
Não é, de novo, não é o que acontece que nos deixa mal. É como estamos que nos deixa mal. Exemplo, estou dirigindo, indo para os ingleses, estou aqui, virei, tinha um cara vem e me fecha. Cara, eu estava num dia, é difícil eu estar nesse dia, mas eu estava num dia, cara, se o cara resolve abrir o vidro, eu desço do carro. Olha só. Tirou tua paz. Não, eu estava num estado que nem eu... Cara, fazia muitos anos que eu não me via daquele jeito. Não, é sério, foi muito... Eu tava muito bravo. Tá bom? Olha o nível que eu tô falando. Pra mim é babaquice, tá? Sendo muito sincero. E aí, de repente, do nada, eu comecei a perceber. Falei, cara, relaxa, fica de boa. E aí passou no mesmo lugar, cara. Mesmo lugar. Uma semana depois. Querido, tá tudo bem, pode passar. Desculpa. Caramba. Então, não foi o acontecimento que me deixou bravo. Eu estava. Sim. Entendeu? Então, uma pessoa só tem o poder de te modificar, ou de te machucar, ou de, tipo, tirar você do sério. Eu sempre falo disso. Só você vai estourar se a bomba estiver armada. Alguém pode chegar e apertar o botão, mas você tem que ter construído a bomba antes. Sim. Sem bomba, não tem o que fazer. Sim. Então, você pode chegar para ele e falar assim, ah, voz, você é careca. O que você falou aí? O que você falou, Bruno? Fala a minha cara de novo. Como assim? E qual é o problema? Entendeu? Sim. Às vezes a gente pira com umas coisas que não faz muito sentido. E é onde entra o constrangimento com gentileza e amor. O constrangimento com gentileza e amor é você me dar uma porrada. Inclusive, na Bíblia tem uma ação muito interessante que fala de dar outra face, correto? Correto. Tá, mas se nós formos para a escritura e daquela época e olhar para o costume e o que significava o que Jesus estava falando na parábola, significava dar as costas. Olha aí, E ó. sair sem brigar. Não é dar a cara aqui. É só virar as costas sem brigar. O constrangimento com gentileza e amor é o que, por exemplo, Jesus fez e muitos outros homens e mulheres fizeram no mundo. Por exemplo, aí chega o Bruno, a gente discute aqui, sei lá, você falou um negócio pra mim e eu viro pra você e falo assim, Bruno, o assunto é delicado. Eu acredito que eu tenha te ofendido de alguma forma, tenha te trago um constrangimento de alguma situação aqui e eu quero pedir desculpas pra você. Mas não adianta pedir desculpa, que não sei o quê. Aí eu viro pra você e falo assim, você tem razão de novo. Me fala o que eu posso fazer pra me redimir. Aí, não, porque não sei o quê, não tem que redimir. Eu falei, olha, o dia que você encontrar, não importa se é hoje ou daqui a um ano, uma forma de eu me redimir, me avisa. Me avisa. Caramba. E aí? Não tem o que fazer. Vai chegar uma hora que você vai falar Fica assim, sozinho filha com da essa mãe. aí, mano. Entendeu? Fica sozinho com essa aí. Tem uma palavra, tem um sentimento, Esse sentimento é tão maluco, tão interessante, maluco mesmo, interessante, que é o único sentimento que ninguém pode te dar. Só você. Se chama frustração. Você não pode dizer, olha, o Ramon me frustrou. Não existe isso. Ramon não tem o poder de te frustrar, você não tem o poder de frustrar o Ramon, a mim e ninguém. A frustração é uma coisa minha, que eu gerei uma expectativa. O Ramon pode ter me gerado uma expectativa que eu gerei uma frustração. Sim. Mas a frustração pertence a mim. Caramba. Muito bom. Entendeu? Muito bom. Então a gente percebe que se aquela pessoa está frustrada, cara, não adianta você tentar. O problema é só dela, só ela com ela vai resolver. Então, dentro desse aspecto, a comunicação são coisas, por exemplo, o mais inteligente é que tem que ceder. Se você está esperando que o ignorante ceda, o ignorante é você. Sim, com certeza. Não tem como fazer isso. Com certeza. Eu sei que parece bobo, mas ao mesmo tempo é gigantesco. Sim. Comunicação assertiva é você olhar de dentro para fora e se importar genuinamente em gerar uma transformação. Eu sou tão prontificado, tão obstinado, ou até mesmo, às vezes até obcecado em algumas situações, de fazer as coisas darem certo e serem melhores, que eu me importo genuinamente com todo mundo. Sim. É algo assim. Caramba. Eu, antes da gente mudar de tema, De pauta? de pauta, uma coisa muito bacana que eu vi tu falando e que realmente gera é a tua expertise, mas pra gente às vezes é complicado, como não gerar ou como tirar o ruído dessa comunicação, porque assim, eu assisti a tua palestra, maravilhosa, realmente
para muita gente e para mim também é um divisor de águas. Obrigado. Porque realmente muda a nossa percepção sobre muitas coisas, principalmente da forma com que nos comunicamos com os outros, e não só com os outros de fora, com nossos cônjuges, com os nossos filhos, com todos. Mas para o pessoal que não assistiu tua palestra, que vai estar assistindo esse podcast, como conseguir diminuir ou retirar esse ruído na comunicação? Cara, só tem um jeito do ruído desaparecer, é tirar uma coisa que é o maior problema da comunicação humana. Deslocamento de responsabilidade. Uau. As pessoas deslocam suas responsabilidades para todos e todo mundo. Só que não é fácil, você tem que atribuir isso primeiro para você. Regra número 1 é isso, não deslocar o que te pertence, não deslocar a sua responsabilidade. Assuma o que é seu, mas também não pegue o que não te pertence. Tá? Por exemplo, o Bruno está numa situação XPTO. O que eu vou fazer? Eu não vou pegar o problema do Bruno. Bruno, dá aqui teu problema. Não, esse problema é seu. Eu falo para minha esposa, falo, esse problema é seu, você vai ter que resolver, eu tô aqui do seu lado. Tipo assim, eu te ajudo a carregar a mesa, mas eu não carrego ela para você. Sim. Entende a diferença? Eu sei que parece muito simplório ou bobinho, mas não é. Dentro do ruído existe uma diferença. Existe uma diferença entre justificativa e, lembrando, toda justificativa antecede uma culpa. Caramba. E depois existe argumento. Argumento é uma antecipação do algo que aconteceria. Por exemplo, imagina que eu falei o seguinte, olha, o Ramon sabe de uma situação e eu vou simplificá-la aqui. Eu disse assim, ó, Ricardo, você consegue estar lá 5 horas? Eu disse, não consigo. Se você quiser, eu posso até ir, mas não seria legal você contar comigo para esta ação. Aí você fala, tá bom, mas o que isso tem a ver e qual o benefício disso e o que isso tem a ver com ruído? Ruído muito simples. Significa que a expectativa que eu estava criando ali fora respondida. Então, Sim. Se eu aparecer lá agora... Golaço. Show de bola. Se eu não for... Tá tudo certo. Não vai ter ruído. Então, outras coisas bem básicas sobre ruídos. Deixar claro as coisas. Gente, acredite em mim, tem a minha palestra, quem assistiu também, tem uma hora que eu coloco uma... Quem assistir depois vai... Bom, é uma imagem com pássaros, para ficar mais fácil. Tá? Com pássaro. E lá tem uma ação que eu explico sobre essa imagem. E essa imagem é um exemplo. Nem todo mundo está vendo o que está vendo. Todo mundo vê diferente. E todo mundo vê coisas, situações, sentimentos diferentes no mesmo ambiente, no mesmo contexto, na mesma fala. Então, qual que é a grande diferença então aqui? É mais simples do que parece. Eu preciso tirar o ruído. O ruído você precisa alinhar as expectativas e o contexto. Então, qual é o contexto? Primeira regra. Acaba com ruído e conflito. Qual é o contexto? O contexto aqui é piada. Que nem eu fui, por exemplo, no almoço, tava eu, tava o Guto, inclusive, o Joaldo, tava o Roser, tinha o Dr. Pedro, tava o Kaká, tinha uma galera lá, tal, tinha uma turma. E, tipo, qual que era o tema central daquele contexto? Quinta série D. Sim. Então, você já imagina que todo mundo que estava ali ia falar muita bobagem. Pensa na resenha. Entendeu? Então, era um zoando o outro. Era quinta série D mesmo. Sim. Então, se chegar alguém ali e tentar querer falar uma coisa super séria, tudo não sei o quê, não vai funcionar. Vai desconectar. Então, contexto é a regra número 1. E alinhamento de expectativa, regra número 2. Top. Então, você evita conflito quando você entende o contexto. Então, você entende que ali é uma... Então, por exemplo, estávamos ali, tal, não sei o quê, não sei o quê. Eu não vou falar uma coisa séria ali. Nem a pau. Por quê? Vai gerar ruído. Sim. Vai gerar ruído. E se eu tiver numa conversa super séria, a gente está aqui num assunto super sério, decisivo, que pode mudar o rumo dos nossos negócios, das nossas vidas, e aí eu ficar de piada, quinta série D, não vai também funcionar. É o que gera ruído, é um alinhamento de expectativa junto com o contexto. Então, outra coisa, o óbvio precisa ser dito. Estou falando sério, tem até um livro muito legal, ele tem 28 páginas, maravilhoso, chama Adams, o Óbvio. Um livro escrito em 1916 por um publicitário que modificou e revolucionou a publicidade e propaganda no mundo. Hoje todo mundo fala tipo até do papel higiênico, folha dupla, por causa desse cara. Só por causa dele. Olha aí. Entendeu? E mais uma série de outras questões da publicidade em si. Onde eu chego para vocês? Que o óbvio precisa ser dito. Então, por exemplo, eu brinco muito com meus amigos cariocas. Cariocas me perdoem, mas é verdade. Carioca concorda comigo, que é. E aí, fechou? Imagina que carioca.
Ô, vamos se ver? Fechou? Fechou. Se vê lá, hein? Uhum. Se vê quando? Se vê onde? Cara, alguns acordos assim que não fazem um pingo de sentido. O Carioca e ele dá voltas, né? Porra, você viu o que aconteceu lá, cara? Pô, aquilo lá foi incrível. Tá, mas o que aconteceu? Não, foi louco demais. O cara tenta falar, não, beleza, show de bola. Não, mas o que não tem. Não, nada, mano. Então, você pega, por exemplo, a minha filha esses dias falou um negócio que eu me lembrei muito, assim, da minha infância, inclusive. Ela falou assim, pega lá a coisa. Sabe a coisa que tá lá em cima da coisa? Meu Deus. Cara, a coisa que tá em cima da coisa, que a coisa não é coisa nenhuma. Entendeu? Mas é que a tua filha, ela nasceu aonde? Manezinha? Somos assim. É aquele negócio. Como é que tá o negócio? Tá meio coisado. Tá aí, ó. Existe isso, entendeu? No manezês. Tem um dicionário manezês que nós nos entendemos. Seu Estevão. E é muito legal esse tipo de coisa. Ô, Ricardo, eu tô com... Hoje, a gente tem um tempo bem reduzido aqui. Maravilha. Tá? Porém, cara, eu prometi aqui para um colega de podcast aqui, ó, que ele faria a pergunta principal do programa. Perfeito, tá? Perfeito. Antes disso, eu queria te perguntar de forma breve, tá? Por favor. O que você acha do evento Conecta Mais Festival? Okay. E qual é a importância disso para São José e para a região? Eu acredito que é uma baita oportunidade. Eu acredito que lembra daquela coisa que eu falei? 2 síndromes. Síndrome do impostor e do vira-lata, acontece muito. Por que eu estou mencionando essas 2 síndromes nesse contexto que é para ser positivo? Nós precisamos começar a valorizar cada vez mais o que acontece nas nossas regiões. Eu sou um bairrista muitas das vezes. Por exemplo, eu moro nesse bairro e eu consumo nesse bairro. Mas eu consumo nesse bairro. Eu gosto muito disso. Eu acredito que um evento como esse cresce o bairro, esse evento cresce a cidade, esse evento cresce um todo, a grande Florianópolis ele cresce, e que isso faz com que o estado cresça, que aí eu vou para ramificações até um ponto de se tornar importante para o Brasil. Ele tem um ponto clássico e interessante. Ele atinge de primeiro os CNPJs, né? Então ele é um evento que atrai muita relação B2B e a estrutura B2C em compartilhado. Mas qual que é o detalhe? Uma empresa, ela é gerida, ela é executada, ela é provida por pessoas. Então, entender de gente ou estar com pessoas é fundamental. Então, um evento como esse consolida e traz um benefício justamente para as pessoas, de todos os campos. Gente que vai ser beneficiada com esse evento que nunca teve contato. Exatamente. Que vai chegar pela primeira vez e vai olhar, caramba, tanta coisa. Empresas gigantes, né, cara? Gigantes. E aquela coisa, todo mundo é afetado, né, de alguma forma. E isso daqui é muito legal. Eu acredito que tem que continuar e cada vez valorizarmos mais e começar a termos orgulho de certas coisas, com muito fator assim, de transformação. Perfeito. Você tá louquinho pra fazer, né, cara? Eu tô ansioso, eu tô só esperando. Me coloque na situação. Ricardo, qual foi o seu ponto de virada? Uau! O meu ponto de virada, eu acredito que foram 3. Mas o mais importante eu preciso falar. O mais importante foi quando eu precisei fazer uma mudança de carreira. Eu sou um cara que sonhei a minha vida inteira em ser locutor. Eu não tinha uma voz, eu não tinha dicção, não tinha articulação, desvio de septo. A minha timidez é absurda. Então hoje eu não tenho ataque de pânico mais, é só ansiedade mesmo. Mas era muito difícil. A primeira vez que subi num palco, por exemplo, trabalhava já numa emissora de rádio, eu urinei minhas calças na frente de todo mundo. Então, eu cresci, eu estruturei, eu me transformei, eu me empenhei anos para me tornar locutor e locutor de rádio publicitário. E por que hoje eu não sou mais? Então, teve que ter uma ruptura. Então, meu ponto realmente de virada foi quando eu entendi que a minha prateleira era comunicação. Eu amo comunicação. Então, quando você ama uma coisa, não significa que eu preciso estar, por exemplo, na frente do microfone. E olha que loucura, mesmo não estando profissionalmente mais na frente do microfone como locutor, mas eu estou agora aqui na frente do microfone entregando um conteúdo sobre comunicação. Sim. Então, querendo ou não, a primeira ruptura foi entender de uma coisa que eu deixei, que eu lutei, que eu sofri, que eu me dediquei para ser.
Então imagina qualquer outra pessoa, imagina uma pessoa que se transformou, ele se fez faculdade como médico, como engenheiro, como advogado, sei lá o que fez na vida, jogador de futebol, jogador, não importa. Todo mundo que dedicou uma vida. Imagina atletas olímpicos, que quando a gente vê ele ganhando a medalha lá tal, mas tem que lembrar que ele está agora com 30 anos, 20 e poucos anos, e começou com 4, tá? A vida desse indivíduo foi só isso. Então, o verdadeiro ponto de flexão é quando você faz uma ruptura, mas entende que você ainda está no corpo, que você está na estrutura ainda daquilo que de fato faz você vibrar, brilhar os olhos, sentir as borboletas no estômago, fazer você acreditar que você pode realmente alguma coisa. Eu acredito fielmente que eu estou vivendo a minha missão, o meu propósito e o meu objetivo. Eu tenho certeza disso. E isso é meu ponto de virada. Pô, louco, até pausa no final, não pegou? O cara é fera, Não, cara. cheguei a... Arrepiou o ponteiro do relógio. É demais. Mas é fato. Cara, queria te agradecer demais, Ricardo. De Obrigado. coração mesmo pela conversa, foi Obrigado. fantástica. A gente vai seguir contato após isso. Tem o nosso estúdio lá do Ponto de Virada Vai ser um também. prazer. Enfim, vamos conversando sobre isso. Ramonzinho, que condução, hein, meu amigo? Eu disse pra ti. Ele combina, né? Ah, Não, combina. Combina. Cara, assim, ó, o Ramon é o único que pode fazer o que ele quiser. Cara, o que ele quiser. Ó, quer ver? Eu vou falar pra você, quer ver? Banqueiro. Profissões de Ah Ramon. lá, tá lá. Ó, quer ver? Vou pegar mais um aqui. Apresentador. Tá lá. Boa. Tá vendo? Ele pode comentar qualquer coisa. De futebol, a política, ao que você quiser, querido. Aham. Entendeu? Versátil. Porque o Ramon, ele pode fazer o que você quiser. A única coisa que eu não quero ser é jurista. Não, jurista. O nome ficou bonito, né? Jurista, né? Pra não dizer outra coisa. Não, mas tá tudo bem. Que assim seja. Galerinha de casa, espero que tenha gostado. Eu particularmente adorei a conversa. Obrigado por isso. Agradecer a todos aqui. E a galerinha de casa, até o próximo episódio, que eu tenho certeza que também vai ser demais. Show. Então, valeu! Obrigado.